O grande dragão vermelho está pronto para atacar. Já conseguira arrastar consigo a terça parte dos anjos celestiais. Agora, se lhe for possível devorar a criança que está por nascer, terá vencido a guerra. A mulher que diante dele se encontra está vestida de sol e tem a lua debaixo de seus pés, além de uma coroa com 12 estrelas na cabeça. O menino que ela está trazendo à luz destina-se a reger todas as nações com cetro de ferro. O dragão se lança ao ataque, mas seus esforços para matar a criança são inúteis. Em vez disso, a criança é arrebatada para Deus até ao seu trono. Enraivecido, o dragão volve sua ira contra a mãe, a qual asas são miraculosamente concedidas, que a conduzem para um lugar remoto especialmente preparado. Ali, sobrevive durante 3 anos e meio. Hoje, os descendentes dessa mulher enfrentam a última grande batalha contra o dragão enfurecido. Qual será o desfecho final desse grande conflito? Essa parece a sinopse de um grande filme de Hollywood, não é verdade? Cheia de efeitos especiais, animações de computação gráfica, uma trilha sonora apoteótica. Os personagens são a mulher inocente, o grande vilão destruidor, o herói real guerreiro e um grupo de pessoas chamadas para o último momento dessa guerra de proporções cósmicas. Mas não se engane, isso tudo está registrado na Bíblia, no capítulo 12 do livro de Apocalipse, um livro escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos antes do final do 1º século. E vou dizer para você, não é a Bíblia que está plagiando essa grande narrativa épica. De fato, o livro de Apocalipse é escrito usando símbolos e linguagem profética, e ele existe com uma razão. O conteúdo do livro, o escritor, o portador das cartas e o grupo destinatário das mesmas eram muito preciosos para serem expostos à destruição por conterem um conteúdo que explicitamente denunciava, entre outras coisas, o Império Romano como parte dessa história, como nós veremos logo mais. O ponto importante é que aqueles que receberam este livro tinham a chave para desvendar os simbolismos no próprio Antigo Testamento e também nos escritos dos apóstolos. Nessa manhã, eu gostaria de apresentar para você as 4 grandes batalhas de Apocalipse 12, e eu espero que essa mensagem encha o seu coração não apenas com conhecimento, mas com esperança e certeza de que Deus está no controle não somente do grande conflito, mas também da sua vida e da minha vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido bom Deus, nesta manhã vamos abrir a Tua Palavra para estudar um livro muitas vezes mal entendido, um livro que parece difícil de se entender, o livro de Apocalipse. E é por isso que precisamos, mais do que nunca, do Teu Santo Espírito. Por favor, Senhor, ilumina nossa mente, nos ajuda a compreendermos a Tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você está com a sua Bíblia aí? Hoje eu estou usando aqui a minha Bíblia missionária, uma Bíblia na tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, 2ª edição. É, para mim, uma das melhores traduções para se fazer um estudo bíblico, buscando um texto bem fiel aos originais. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí também. Nós vamos no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, lá no capítulo 12. Esse é um capítulo central no livro de Apocalipse. Na verdade, o capítulo 12, 13 e 14, eles contêm o tema mais importante, que é o tema da adoração, neste livro. E nós vamos ler a partir do verso 1, para encontrarmos nesse capítulo as 4 grandes batalhas que são relatadas acontecendo ao longo de toda a história da humanidade. A primeira, ela está relatada logo no capítulo 1. E para nós entendermos esse capítulo 12, nós vamos precisar entender alguns detalhes dos personagens, alguns detalhes dos acontecimentos. Então eu peço que você preste bastante atenção na leitura que nós vamos fazer. Vamos acompanhar juntos? Nesse primeiro capítulo nós vamos encontrar uma mulher, o dragão e o filho dessa mulher que está para nascer. Acompanhe comigo, leia na sua Bíblia aí. Capítulo 12, verso 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol,
com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A mulher de Apocalipse 12 representa o povo de Deus como um todo, como um grupo completo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Essa figura ela é usada tanto para se referir ao povo de Israel, como lá em Ezequiel capítulo 16, como também à igreja cristã, a noiva de Cristo, de 2 Coríntios 11, verso 2, e Efésios capítulo 5, verso 21 a 23. Não existem duas noivas, a do Antigo e a do Novo Testamento. Na verdade, existe apenas uma mulher. Deus possui um povo e não dois povos diferentes. Esta mulher que nós vemos aqui, ela está vestida de maneira esplendorosa, vestida do sol sobre a lua com uma coroa que tem 12 estrelas. A luz constitui a veste do próprio Deus. Jesus é o sol da justiça, lá em Malaquias 4:2. O povo de Deus é chamado de filhos da luz, como está em Lucas 16, verso 8 e 1 Tessalonicenses 5, do verso 5 ao 8. O Antigo Testamento constantemente apontava para Cristo através de símbolos e sombras do Messias. Dessa mesma maneira, a lua que está sobre os pés dessa mulher reflete a luz do sol. E a base do povo de Israel, assim como da igreja cristã, foi formada por 12. No Antigo Testamento, 12 tribos, e no Novo, 12 apóstolos. A coroa que essa mulher está usando é a palavra Stéfanos. Stéfanos é a palavra que simboliza a coroa da vitória. Essa mulher representa a igreja de Deus naquilo que ela tem de melhor, ou seja, retrata a igreja verdadeira, ideal, em oposição com a mulher apresentada no capítulo 17 de Apocalipse. Mas esse é um assunto para outro dia. Essa mulher, ela se achava grávida, em trabalho de parto. O povo de Deus sempre aguardou ansiosamente a vinda do Messias. E é interessante como hoje, de maneira semelhante, os modernos cristãos sinceros espalhados por todo o mundo também esperam ansiosamente a segunda vinda de Cristo. O segundo personagem que aparece aqui é o dragão. Apocalipse 12, dos versos 3 e 4, dizem o seguinte: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse dragão vermelho, o vermelho que é uma cor que representa guerra, esse dragão representa o grande inimigo do povo de Deus. O verso 9 do capítulo 12 deixa muito claro quem é esse dragão, pois diz ali que ele é a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo, aquele que através dos seus enganos arrastou junto dele 1/3 dos anjos do céu e utilizou reinos e poderes representados pelos chifres e pelas coroas para perseguir o povo de Deus ao longo de toda a história. Você percebeu que ele tem 7 diademas, 7 coroas? Essa é a palavra grega para coroa de governante, em contraste com a coroa da mulher, que é Stéfanos, que é a coroa da vitória. Ele possui o poder religioso, político, para perseguir o povo de Deus. Nós precisamos entender muito bem esses detalhes, porque a mulher é o povo de Deus, os filhos de Deus, que venceram juntamente com o Cordeiro. E nessa primeira batalha, o dragão ele está de prontidão perante a mulher para devorar e destruir o seu filho assim que ele nascesse. E a pergunta que fazemos é: quem é esse filho? O próximo personagem de Apocalipse 12. Vamos ler então o verso 5. Ele diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Este filho representa o Messias Jesus Cristo,
que nasceria da descendência do povo de Deus. Aquele que foi perseguido pelo dragão desde o seu nascimento até a sua morte, através do poder terrestre representado por Roma, um daqueles 7 chifres. Entretanto, ao terceiro dia, ele ressuscitou e após passar 40 dias com os discípulos, ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. O filho não foi destruído pelo dragão. E o verso 6 diz que a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. O dragão enfurecido, agora ele volta sua ira contra a mãe da criança, mas ela escapa para o deserto e ali ela fica protegida. Nós já vamos falar sobre esses 1260 dias proféticos, ou 1260 anos na linguagem literal. Mas antes disso, parece que nesse momento a visão é interrompida por um parênteses que se abre. Esse parênteses ele vai desde o verso 7 até o verso 12. E ele parece ter o propósito de explicar os bastidores dessa história até aqui. Nós temos então a segunda grande batalha. Uma batalha que é apresentada dentro desses parênteses. E ela mostra o que aconteceu no céu. E como isso se desenrolou desde o passado, antes da criação do mundo, até o momento da cruz. Vamos ler os versos 7 a 9? Diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. É surpreendente a afirmação que nós temos aqui, de que a guerra começou aonde? A guerra começou no céu. Houve peleja no céu. Um conflito entre o dragão e seus anjos de um lado, e Miguel e seus anjos do outro lado. Talvez você esteja se perguntando, pastor, quem é Miguel? Eu não sei se você sabe, mas a palavra Miguel significa quem é igual a Deus. E na Bíblia há 5 passagens que falam sobre Miguel. 3 delas no livro de Daniel, uma no livro de Judas e esta que nós lemos agora em Apocalipse capítulo 12. A partir desses textos e de um estudo das suas particularidades, nós chegamos à conclusão que Miguel não é apenas um anjo no sentido de ser angelical, mas ele é o supremo mensageiro de Deus. Ele é mais do que um anjo comum. Identificamos que ele não é um anjo criado, mas ele é o próprio Jesus Cristo. Nessa batalha, Miguel e seus anjos saem vitoriosos. O dragão e seus anjos são expulsos do céu. E as exclamações de vitória estão registradas nos versos 10 a 12. Vamos ler juntos? Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Este hino de vitória é cantado pelos céus, dentro desse parênteses na história, referindo-se não apenas à expulsão de Satanás do céu por ocasião da batalha contra Miguel, mas de maneira definitiva, quando ele foi expulso por ocasião da morte de Jesus na cruz. Quando seu caráter maligno ficou evidente em contraste com o caráter de amor de Deus e da sua maravilhosa graça manifesta na cruz. Na cruz, Jesus Cristo derrotou Satanás. Falando de sua crucifixão, Cristo disse: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João 12, verso 31.
Curiosamente, esse é o centro do livro de Apocalipse. Uma mensagem de advertência pela cólera do dragão, que foi expulso do céu, derrotado na cruz, e sabe que pouco tempo lhe resta. Mas é também uma mensagem de grande esperança, porque esse inimigo já foi derrotado. A expulsão de Satanás do céu restringiu as suas ações à terra. Ele não pode mais acusar o povo de Deus diante dos seres celestiais. E assim nós chegamos de volta ao final do verso 6, onde nós lemos ali que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Chegamos agora à terceira grande batalha. Essa batalha ela acontece justamente após Jesus voltar vitorioso ao céu e a sua igreja, a mulher, voltar a ser o alvo do dragão aqui na terra. Vamos ler? Apocalipse 12, verso 13 a 16. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Não levou muito tempo para a perseguição se iniciar contra o povo de Deus, após Jesus subir ao céu. Através de Roma Imperial, o dragão perseguiu e matou milhares de cristãos. O detalhe é que Deus protegeu o seu povo em lugares ermos da terra. Alguns consideram esse lugar deserto como representando os montes, as florestas inabitados, onde os cristãos se refugiaram durante o período no qual Roma assumiu não somente um caráter imperial, mas também cristão, e continuou perseguindo aqueles que pensavam diferente dela. Esse é um assunto, meu amigo, muito amplo, e eu convido você a estudar mais a fundo através de um estudo bíblico do livro de Apocalipse. Se você tiver interesse, pode me procurar ou Pastor Fernando, nós vamos organizar uma classe de estudos, um grupo de estudos para nos aprofundarmos mais. O que nós vemos nesse texto é que Deus protegeu a mulher, lhe dando asas da grande águia, semelhante à linguagem que é usada quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e sustentou aquele povo durante os 40 anos no deserto. E nesse momento, Deus sustenta o seu povo também naquele período da terceira grande batalha, durante 3 tempos e meio. Esse período de 3 tempos e meio, que se você fizer o cálculo em anos, são 3 anos e meio, que é o equivalente a 1260 dias proféticos, o mesmo período que foi apresentado no verso 6. De fato, são 1260 anos, que são repetidos várias vezes. Eles são repetidos 7 vezes nos livros de Daniel e Apocalipse. Apocalipse 11:3 e 12:6 fala de 1260 dias. Apocalipse 11, verso 2 e 13, verso 5 fala de 42 meses, que dão 1260 dias. E Daniel 7:25, 12:7 e Apocalipse 12, verso 14 fala de 3 tempos e meio, que dá 3 anos e meio, que dá 1260 dias. Quando nós paramos para fazer a interpretação desses textos, usando como base o método historicista de interpretação da profecia, nós chegamos à conclusão que esse período teve início no ano de 538 depois de Cristo, e ele foi até o ano de 1798. Nesse período, a mão de Deus esteve sobre a sua igreja, preservando-a da extinção. Nesse período, a igreja se uniu ao Estado e tentou pela força impor os seus decretos e ensinamentos a todos os cristãos. Você percebe que a igreja visível, ela se misturou com o Estado, enquanto a igreja invisível, ela teve que fugir para os lugares remotos, lugares vazios da terra. Infelizmente, muitos cristãos acabaram abdicando das suas crenças por medo da perseguição, enquanto aqueles que se mantiveram fiéis, eles foram fiéis aos ensinamentos bíblicos e sofreram uma perseguição muito severa. O mundo cristão se tornou um campo de batalha.
Muitos foram aprisionados ou executados em nome de Deus. Nesses 1260 anos, milhões de crentes fiéis experimentaram um grande sofrimento, enquanto muitos outros pagaram com a própria vida a sua lealdade a Cristo. O verso 15 que nós lemos aqui, ele diz que a serpente arrojou da sua boca água como um rio, a fim de arrebatar a mulher. E apesar de muitas pessoas interpretarem as águas apenas como se referindo aos exércitos usados contra o povo fiel a Deus nesse período, foi justamente nesse período que surgiram na igreja romana uma inundação de falsas doutrinas, além das perseguições. Diante disso, o verso 16 diz que a terra socorreu a mulher, engolindo aquela água que foi arrojada pelo dragão. Algumas pessoas dizem que a terra engolir a água seria justamente o período da migração europeia para um continente vazio, o continente norte-americano. Era pouco habitado. Assim aliviou o peso da perseguição que existia na Europa. Mas também existem aqueles que identificam a reforma protestante em si como sendo o principal fator para quebrar essa perseguição que existia por parte da religião oficial. Muito antes do surgimento da reforma, ergueram-se dentro da Igreja Católica Romana muitas vezes vozes que protestavam contra a eliminação sumária dos opositores, contra as arrogantes pretensões e contra a desmoralizadora corrupção. A indisposição da Igreja em reformar-se deu luz à reforma protestante do século XVI. Esse foi um duro golpe para o prestígio e autoridade da Igreja de Roma. Apesar do movimento de contra-reforma, finalmente, 1260 anos depois, de 1538, as espetaculares vitórias dos exércitos de Napoleão na Itália, em 1798, colocaram o Papa à mercê do governo revolucionário francês, que enxergava na religião romana um inimigo irreconciliável da República. Sob as ordens de Napoleão, o general Berthier entrou em Roma e proclamou o fim do governo civil do papado, levando o Papa como prisioneiro para a França, onde mais tarde ele morreu no seu exílio. Os seguidores de Cristo experimentariam um período de grande tribulação, os 1260 anos, mas sobreviveriam a ele. Impressionantes sinais marcariam na natureza também o fim dessa perseguição. Os mesmos sinais que determinariam a proximidade do retorno de Cristo, ditos lá no capítulo 24 de Mateus. E esse período que finaliza a terceira grande batalha é justamente o marco para o início da quarta e última grande batalha. Vamos ler juntos? Apocalipse 12, agora o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Freneticamente frustrado por fracassar, mesmo durante 1260 anos, nas suas tentativas para destruir a igreja verdadeira, Satanás agora no tempo do fim dirige os seus mais ferozes ataques contra os restantes da descendência da mulher. Eu e você vivemos essa grande batalha nos nossos dias. Ao tentar destruir o pequeno remanescente da semente da mulher, Satanás ainda espera aniquilar a genuína Igreja de Cristo. No Antigo Testamento, o remanescente é sempre formado por gerações sucessivas de israelitas, o povo que foi escolhido por Deus. Vez após vez, a maioria apostatava, mas sempre havia um remanescente fiel, que se tornava herdeiro exclusivo das sagradas promessas, dos privilégios e também das responsabilidades da aliança que foram feitas a princípio com Abraão e depois confirmadas no Sinai. Esse remanescente não era um grupo de indivíduos espalhados, por mais leais que eles fossem, mas era uma coletividade visível e comissionada por Deus na terra. Como podemos identificar o corajoso remanescente no tempo do fim? Eu acho que isso é importante. O remanescente nos últimos dias, ele não pode ser facilmente confundido.
João descreve ele de maneira bem específica. Ele diz que o grupo surgiria depois dos 1260 anos, ou seja, depois de 1798. Esse grupo é constituído por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm também o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, verso 12, também fala sobre esse grupo. Vamos ler? Apocalipse 14, verso 12. Lá diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Para nós entendermos, a fé em Jesus ou a fé de Jesus quer dizer que o povo remanescente de Deus é caracterizado por ter uma fé semelhante à que Jesus possuía. Eles refletem inabalável confiança de Jesus em Deus e também na autoridade das Escrituras. Creem que Jesus Cristo é o Messias da profecia, o Filho de Deus, que veio como Salvador do mundo. A fé do remanescente abrange todas as verdades da Bíblia, aquelas aos quais Cristo cria e pregava. Tendo a fé de Jesus, o remanescente certamente estará se dedicando à proclamação do Evangelho da salvação pela fé em Cristo. E diante da iminência do juízo, procurarão fazer com que outros se preparem para o breve encontro com o Senhor. Uma segunda característica é que eles guardam os mandamentos de Deus. Uma fé genuína em Jesus Cristo leva o remanescente a seguir o seu exemplo. 1 João 2,6 diz que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Uma vez que Jesus guardou os mandamentos de seu Pai, os seus seguidores também obedecerão aos mandamentos de Deus. João, capítulo 15, verso 10, diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Por meio do poder de Cristo, Cristo que concede a capacidade de obedecer aos requisitos divinos, inclusive os 10 mandamentos, a imutável lei moral de Deus. Uma outra característica desse povo remanescente é que ele tem o testemunho de Jesus. E o capítulo 19 de Apocalipse, ele define o que é o testemunho de Jesus. Vamos ler? Apocalipse 19, no verso 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O remanescente, ele será conduzido pelo testemunho de Jesus, que é manifestado pelo dom da profecia. Essa orientação profética transforma o remanescente no povo da profecia, que proclama a mensagem profética. Além de estendê-la, eles precisam ensiná-la. A revelação da verdade que vem ao remanescente o ajuda a compreender qual é a sua missão, a missão que é de preparar o mundo para o breve retorno de Jesus. Eu acho muito interessante o comentário bíblico adventista, na página 902. Ele diz que desde os primórdios, os adventistas do sétimo dia têm proclamado as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 como o último apelo de Deus para os pecadores aceitarem a Cristo e creem que o seu movimento corresponde ao remanescente de Apocalipse. No entanto, os adventistas rejeitam enfática e inequivocamente qualquer pensamento de serem os únicos filhos de Deus e de terem lugar garantido no céu. Creem que todos que adoram ao Senhor com sinceridade, isto é, nos termos de toda a vontade revelada que compreenderam, são membros em potencial do último grupo remanescente que é mencionado em Apocalipse 12, verso 17. Os adventistas creem ter a tarefa solene e o privilégio de tornar claras e persuasivas as verdades divinas distintivas, a ponto de atrair todos os filhos de Deus a esse grupo profeticamente predito que se prepara para o dia do Senhor. Eu gostaria de concluir essa mensagem relembrando quais são as 4 grandes batalhas de Apocalipse, capítulo 12. A primeira delas, a batalha que aconteceu no céu, quando Lúcifer e seus anjos lutaram contra Miguel e seus anjos. E o resultado?
Satanás foi derrotado e expulso do céu. A segunda grande batalha, que aconteceu quando, através do Império Romano e os seus ataques diretos, Satanás tentou destruir Cristo e a sua missão aqui na Terra. Qual foi o resultado? Satanás foi derrotado de uma vez por todas na cruz com a morte e ressurreição de Jesus. A terceira grande batalha, a batalha contra os cristãos após o arrebatamento de Cristo, especialmente no período registrado como os 1260 anos, quando tentou destruí-los através de perseguição, de falsas doutrinas que a Igreja Romana trouxe. Resultado, Satanás foi derrotado, pois Deus protegeu o seu povo. O sangue dos mártires era como uma semente, a verdade não foi destruída. E a quarta grande batalha, a batalha que eu e você vivemos hoje, no período do remanescente, quando nós somos chamados a fazer parte desse grupo de cristãos fiéis, com uma missão muito especial para este momento da história: preparar um povo para se encontrar com o Senhor Jesus no seu breve retorno. E eu pergunto para você, qual será o resultado dessa última batalha? Eu e você podemos ter a certeza plena de que Satanás também será derrotado e o povo de Deus será vitorioso pelo sangue do Cordeiro. Talvez muita coisa que eu tenha dito hoje você ainda não tenha compreendido completamente. Afinal, esse assunto não é um assunto simples, não é um assunto fácil de entender de primeira vez. Mas eu espero que você tenha compreendido que não podemos viver achando que vivemos em tempos de paz e tranquilidade. Esse conflito que já se estende por milhares de anos, hoje envolve também a você e a mim. Essa não é mais uma história de Hollywood que, ao terminar a transmissão deste culto, você vai poder voltar para suas atividades corriqueiras como se nada tivesse acontecido. Não. Essa batalha acontece não só nos âmbitos espirituais transcendentes, mas principalmente no seu e no meu coração. A boa notícia é que nessa última batalha já existe um lado vencedor. Você não precisa temer o diabo, pois ele já é um adversário derrotado. E a pergunta que eu faço para você hoje: você quer ser vitorioso nesse grande conflito? De que lado eu e você vamos ficar? Você deseja nesta manhã afirmar perante Deus e todo o universo que você quer fazer parte do povo remanescente de Deus, aqueles que, segundo Apocalipse 12, guardam os mandamentos, têm a fé e o testemunho de Jesus? Eu quero convidar você, meu amigo, a orar comigo nesse momento, entregando a sua vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande vencedor na batalha do bem contra o mal. Feche seus olhos, vamos orar. Querido bom Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que nos revela de maneira tão clara os acontecimentos finais da história da humanidade, que desvenda os fatos ocultos aos nossos olhos mortais e nos mostra a realidade de um grande conflito que acontece por trás dos panos da história. Obrigado, Senhor, porque ao longo de cada uma das grandes batalhas que aconteceram, o Senhor sempre foi vitorioso e o inimigo derrotado. E isso nos dá certeza que nessa grande batalha que nós vivemos hoje, nós também seremos vitoriosos ao teu lado. Nessa manhã, Senhor, talvez muitas pessoas aqui foram confrontadas com informações que não haviam ouvido antes, com realidades que as fizeram pensar e refletir, e precisam conhecer mais a fundo esses assuntos, Pai. Dê a elas o desejo, conforme as oportunidades surgirem, de se aprofundar cada vez mais no estudo da Tua Palavra. E, Senhor, ao concluirmos que fazemos parte desse povo remanescente, não entendemos isso como apenas um privilégio, mas como uma missão que o Senhor nos deixou de compartilharmos essa esperança e essa verdade com todos aqueles que precisam Te conhecer. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos amigos e amigas que ouviram esta manhã essa mensagem, participaram deste culto. E nesse momento que estamos nos despedindo, continue conosco, derramando as Tuas bênçãos sobre nós, iluminando a nossa vida e a nossa mente a cada dia. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.